O que tem acontecido com as franquias nos Estados Unidos? O que dizem os números do mercado? Quais são as principais redes? Quanto custa abrir uma unidade? E qual é, em detalhes, o investimento necessário para ser dono, por exemplo, de uma Häagen-Dazs? Assunto desse Passaporte Invest News. Olá, eu sou Doni Denútil, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Então você decidiu se mudar de vez. O problema é que ganhar em real e gastar em dólar pode até ser inevitável no começo, mas não é uma equação muito interessante para se manter no longo prazo. O ideal é que você comece a gerar renda em moeda americana, já que os seus custos vão estar atrelados à terra do tio Sam. Existem vários caminhos para isso e muitos se aventuram nas trilhas do empreendedorismo. A gente já fez um programa sobre o assunto mostrando como é fértil o solo americano em termos de negócios para quem tem o apetite e o espírito empreendedor. E dentro desse leque, uma via se destaca. Não por ser a mais rentável, mas por ser a mais segura. Algo vantajoso considerando que você está entrando em um mercado muito diferente do brasileiro em termos de cultura, de hábitos de consumo e de preferências do público. Em vez de pegar a foice do empreendedorismo e sair abrindo terreno, talvez você possa preferir algo mais estável, conhecido, estruturado, um caminho mais pavimentado. Você já entendeu? Eu estou falando das franquias. O modelo de franquia é muito forte e popular no Brasil, com taxas de crescimento notáveis e inúmeros casos de sucesso, inclusive internacionais. Eu mesmo já entrevistei dezenas de grandes empreendedores que prosperaram brutalmente dessa forma. Segundo a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, o faturamento desse mercado cresce em ritmo de 2 dígitos desde 2021. 10,7%, 14,3%, 13,8% e 10% projetados para 2024. Muito mais rápido do que a economia brasileira. Olha o gráfico quando a gente compara com a velocidade do PIB do Brasil nesse mesmo período. 4,6%, 2,9%, 2,9% e 1,4% de projeção para esse ano. Além disso, o profissionalismo no segmento é enorme. A título de exemplo, 2 das 3 franquias com mais unidades no Brasil são brasileiras, Cacau Show e o Boticário. A terceira é uma rede mais ou menos conhecida, chamada McDonald's. Nos Estados Unidos, a popularidade do setor não é diferente. O mercado de franquias, ou franchise em inglês, mesmo não crescendo a um ritmo tão vitaminado, a projeção é de 4,1% esse ano, é ainda mais colossal. Em vários dados, o segmento é muitas vezes maior do que no Brasil. Por exemplo, o Brasil tem 191 mil unidades de franquia. Nos Estados Unidos, são mais de 806 mil operações. As franquias geram cerca de 1 milhão e 600 mil empregos diretos no Brasil, contra 8,7 milhões em solo americano. E o mais impressionante de tudo, as cifras. O faturamento projetado para 2024 no setor de franquias no Brasil está na casa dos 240 bilhões de reais, o que dá cerca de 42 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, quase 900 bilhões, ou seja, 21 vezes mais. Os dados brasileiros são da ABF e os americanos da Franchising Economic Outlook, da International Franchising Association. A franquia é um dos modelos de negócios de maior sucesso nos Estados Unidos. Foi em solo americano, aliás, que o modelo surgiu e se consolidou ainda no século XIX. Um dos primeiros modelos bem-sucedidos de franquia em larga escala na era moderna foi liderado por um farmacêutico chamado John Pemberton. Em 1886, ele inventou uma bebida e licenciou empresas selecionadas por ele para engarrafá-la e vendê-la. Era a Coca-Cola. O modelo de franquia para a produção se mantém até a atualidade, inclusive no Brasil. Voltando agora para o nosso trilho, só o faturamento das franquias nos Estados Unidos representa 50% a mais que o PIB inteiro da Argentina. É muita coisa, é um segmento muito, muito forte. E a previsão é que as franquias cresçam principalmente no sudeste do país, que já abriga cerca de 30% de todas as franquias nos Estados Unidos. Esse gráfico mostra os 10 estados que mais devem crescer em franquias em 2024. Nessa ordem, destaque para Texas em primeiro lugar e Flórida em segundo, que deve avançar 4% em número de franquias, passando de 64 mil unidades. Estado muito visado pelos brasileiros. E sim, os fast foods, conhecidos no termo técnico como QSRs, os restaurantes de serviço rápido, são os mais fortes por aqui. Eles respondem por 33,7% do faturamento das franquias e 47,6% dos empregos gerados. E por que pode ser interessante pensar em uma franquia nesse seu pouso inicial nos Estados Unidos, quando a gente tem em mente a geração de renda em dólar? Por alguns fatores. Credibilidade da marca. Negócios com marcas famosas obtêm melhores condições de pagamento e descontos pelo bom histórico financeiro e reconhecimento dos produtos e serviços já estabelecidos. O apoio do franqueador, aumentando a chance de sucesso com uma rede de distribuição pronta, orientação e treinamento, além do interesse, obviamente, em manter a reputação.
Franqueadores experientes oferecem um plano estruturado de negócio, o que também ajuda a diminuir os riscos financeiros ao iniciar e ao expandir a operação. Os franqueados aproveitam a vantagem competitiva do franqueador, que conhece o mercado, perfil dos clientes, estratégias dos concorrentes. Também tem uma vantagem nos custos de instalação, porque os projetos arquitetônicos, por exemplo, a decoração, já vem meio pronta e até as especificações de equipamentos previnem problemas de fluxo de caixa. Custos de publicidade são compartilhados entre os franqueados, bom para o investimento e para melhorar a qualidade da propaganda, com benefícios adicionais de uma central única de compras. E os franqueadores também se encarregam de pesquisar, desenvolver e testar novos produtos antes de lançá-los na rede. Em resumo, é uma forma de empreender reduzindo drasticamente o risco. Em contrapartida, existe um pedágio para isso, um investimento inicial maior e uma disposição em abrir mão de parte da receita no futuro. E quanto custa abrir uma franquia nos Estados Unidos? Vamos lá, falar de custo médio de investimento inicial, o que engloba todos os custos necessários para estabelecer e operar a franquia até que ela esteja completamente funcional. Entram na conta taxa de franquia inicial, custos de compra ou aluguel do espaço físico, incluindo o depósito de segurança, custos de renovação, construção ou adaptação do espaço físico para atender aos padrões da franquia, compra de equipamentos para a operação do negócio, como máquinas, móveis, utensílios, estoque inicial de produtos necessários para começar a operação, taxas para obter as licenças e permissões exigidas pelas leis locais, estaduais e federais, gastos com marketing e publicidade para lançar a nova unidade e o capital de giro, o dinheiro necessário para cobrir as despesas operacionais até que o negócio se torne autossustentável. Naturalmente, mesmo dentro de uma mesma marca ou mesma rede, o valor oscila bastante dependendo da localização, do tamanho da unidade, dos serviços ou produtos que vão ser oferecidos. Mas de acordo com aquele relatório da Associação Internacional de Franchising, que é bem recente, aliás, esses são alguns valores de referência. Restaurantes de serviço rápido entre 250 mil e $1 milhão. Serviços pessoais como saúde, bem-estar, entre 50 mil e 500 mil. Varejo, de 100 mil a 500. Serviços de educação e cuidados infantis, de 150 mil a $400 mil. Serviços de manutenção e limpeza, de 50 mil a $150 mil. Isso para citar alguns. Mas é mais legal ainda quando a gente analisa por marca, não é não? Então vamos lá. As 5 maiores redes de franquia dos Estados Unidos por número de unidades em 2024 são as seguintes. Subway, em primeiro lugar, mais de 20 mil. Starbucks, em segundo, 15.300 unidades. McDonald's, em terceiro lugar. E na sequência, 7-Eleven e Dunkin', dos famosos Dunkin' Donuts. Agora vamos falar do custo médio de investimento inicial para abrir cada uma delas. Subway, 229 mil a $522 mil. Starbucks, mais caro e também considerado mais seguro, 760 mil a $2,3 milhões. McDonald's, de 1,5 milhão a 2,6 milhões. 7-Eleven, de 139 mil a $1 milhão e 400 mil. Dunkin', de 438 mil a $1,8 milhão. E o custo de outras marcas bem conhecidas por nós brasileiros, Pizza Hut, de 412 mil a 2,1 milhões, Burger King, de 1,8 a 4,5 milhões, Taco Bell, de 611 mil a 4 milhões. E se quiser alguma coisa um pouco mais em conta, por exemplo, pode abrir uma unidade da The UPS Store a partir de $87 mil. Não é preciso ter residência americana para empreender em franquias nos Estados Unidos, mas é preciso ter os vistos adequados para trabalhar em solo americano. Se a sua escolha for investir em uma franquia para trabalhar nela parte do tempo ou o dia todo, será preciso algum visto específico ou green card, como a gente já falou nos 2 primeiros episódios dessa série especial e também lá no episódio em que a gente explica como empreender nos Estados Unidos. Uma decisão importante a se tomar ao abrir uma franquia, antes mesmo de escolher a marca, o bairro ou o imóvel, é definir com qual público você quer trabalhar. Existem nos Estados Unidos, especialmente nas regiões onde moram mais brasileiros, franquias de origem verde e amarela, por exemplo. Um estudo da ABF, com recorte de 2022, apontava que existiam 190 operações, ou seja, 190 unidades de franquias brasileiras em solo americano. Algumas franquias são mais voltadas para o público brasileiro mesmo, caso, por exemplo, da Sodier, que vende doces com os quais os americanos não estão tão habituados, como quindim ou brigadeiro. Nesse caso, para atrair um público mais abrangente, seria preciso investir em outras opções, como torta de abóbora, cupcake, pasta de amendoim, sei lá eu. Já outras franquias de origem também brasileira, como a Havaianas, tendem a alcançar um público mais diversificado, com maior facilidade, né? Os chinelos, sandálias, acabaram caindo no gosto dos americanos. E claro, também é possível investir em marcas locais de sucesso comprovado, como a Wolfgang ou a Lululemon, ou mesmo marcas tradicionais de comida rápida, inclusive essas que eu já falei, Burger King, Pizza Hut, McDonald's, Chicken Filé também é outra que tem crescido bastante. Tudo depende do apetite, do bolso,
obviamente, embora existam diversas linhas de financiamento, e da disposição de se dedicar como operador, porque se for só como investidor, tem que filtrar. Tem marca que topa os dois e marca que só aceita se o franqueado de fato colocar a mão na massa como trabalho principal. Além de alimentação e moda, alguns outros setores em alta entre as franquias americanas são dos segmentos de pet, limpeza residencial, saúde, ginástica e serviços fitness e educação. E vamos para um exemplo prático. Flórida, calor, marca que todo mundo conhece. Häagen-Dazs, sorvete. Quanto custa abrir uma unidade? Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Vamos quebrar cifras para ver um pouco mais em detalhes, linha a linha. Olha, para abrir uma loja da Häagen-Dazs, para começar, os contratos têm duração mínima de 10 anos. E os valores envolvidos são os seguintes, em 2 cenários, um mais barato e outro mais caro, de acordo com o local, tamanho da unidade e tal. Eu vou lendo aqui e você acompanhando aí na tela. Olha só, taxa de franquia inicial, ou seja, o pagamento inicial necessário para adquirir os direitos de usar a marca Häagen-Dazs e operar uma franquia da empresa. $30 mil nos 2 cenários. Custo estimado para cobrir as despesas de viagem, estadia, que são necessárias para participar da entrevista de aplicação. $1.189. Despesas de viagem e estadia durante o período de treinamento, oferecido pela franqueadora, $3.079. Melhorias no imóvel, custos de renovação, construção ou adaptação do espaço físico para atender aos padrões da franquia Häagen-Dazs, de $105 a $325 mil. Taxas necessárias para obter as licenças e fazer os depósitos exigidos para a operação legal da franquia, de $7.500 a $17.500. Custos de aquisição dos equipamentos necessários, móveis e mobília para a operação do negócio. A gente está falando aqui de freezer, máquina de sorvete e por aí vai. De $50 mil a $115 mil. Estoque inicial de produtos necessários para começar a operação da franquia, de $6 mil a $10 mil. Custos associados à obtenção de seguro, de $1.500 a $2.500 e reservas financeiras necessárias para cobrir as despesas operacionais durante os primeiros 3 meses de funcionamento da franquia, de pouco mais de $10 mil a $63.500. Resultado, total dos custos estimados para abrir e iniciar a nova operação de uma loja da Häagen-Dazs, de $214 mil a $567 mil. E depois de ter a franquia rodando, aí tem outros custos ou FIIs que são relacionados à operação no dia a dia. Entre eles, royalties de 4% das vendas brutas, como pagamento regular ao franqueador pelo uso da marca, suporte contínuo, a taxa anual de marketing nacional, que é de $6 mil por ano, destinada ao fundo de marketing nacional para promover a marca. Taxa de marketing local, 1% das vendas brutas para campanhas de marketing ali na região, aumentando a visibilidade da loja e da unidade. E, claro, os insumos que são comprados da própria franqueadora. Portanto, você acompanhou aí em detalhes quanto custa abrir uma franquia da Häagen-Dazs nos Estados Unidos. É lógico que, seja a Häagen-Dazs ou qualquer outra franquia, ao empreender nesse segmento você também tem desafios. É claro que sim. A escassez de mão de obra, por exemplo, é um dos principais obstáculos. 79% dos franqueadores relatam vagas de emprego que não conseguem preencher. Por outro lado, tem novas oportunidades surgindo também com a integração tecnológica. Algumas redes já começaram, inclusive, a fazer atendimento de drive-thru via inteligência artificial e também a pré-produzir itens do cardápio com base na projeção de demanda calculada pela IA. Enfim, nas diversas rotas do seu Waze de negócios, pensando em trilhar um caminho, empreendendo em solo americano, a franquia pode representar uma via mais pavimentada, onde cada quilômetro ou cada milha dessa estrada é guiado pela experiência e pelo apoio de marcas estabelecidas. Eu espero que você tenha curtido esse episódio e eu vou saber disso lendo o seu feedback, seu comentário. Se chegou até aqui, muito obrigado pela companhia e por deixar a sua geralmente generosa contribuição. Nas redes sociais é só seguir a gente em @DoniDanútil e @InvestNewsBR. E semana que vem a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, pessoal. Tchau.